A gente teve o caso do homem que derreteu, que aconteceu em Araçariguama, em 1946. Esse eu não sabia. Esse ele tomou um raio da luz, e aí quando ele foi encontrado morto já, ele estava dentro de casa. Eu vou falar de Brasil, tá? Brasil, a região norte e nordeste é onde a gente tem os casos mais agressivos. Quando começa a descer mais pro sul, tal, você não tem tanto. Esporadicamente tem alguma coisa. Sim. Que nem se a gente pegar São Paulo, a gente teve o caso do homem que derreteu, que aconteceu em Araçariguama, em 1946. Esse eu não sabia. Esse ele tomou um raio da luz, ele tentou fugir, né, pular uma janela para dentro de casa, tal, e depois começou a ocorrer uma coisa terrível no corpo dele, que foi as partes que estavam expostas àquela luz, né, que foram expostas à luz, começaram a cair. Então a orelha foi desprendendo, algumas articulações da boca, do nariz. Só com o efeito da luz. Só com o efeito da luz. E aí ele procurou ajuda na casa de alguns amigos ali. E aí tinha uma pessoa que foi do exército, tal, tinha noções de primeiros socorros e fez ali os primeiros socorros, mas falou, vamos levar ele pro hospital. Só que até chegar no hospital ele morreu no meio do caminho. Né? Então ficou conhecido, esse cara chamava João Prestes Filho, e o caso é o caso de Araçariguama, do homem que derreteu. O homem que derreteu. O homem que, 1946. Tem um outro caso também, que é o caso de Pedro de Toledo, que aconteceu em 16 de fevereiro de 94, onde esse cidadão era um capataz de uma fazenda e houve vários avistamentos no bairro de Agenor de Campos, em Mongaguá, de luzes ali aparecendo. Sim. Aí os moradores ligaram para a 3ª Companhia de Polícia Militar. Na época lá estava o comandante, que era o Alaor José Gasparotto, e o comandante falou assim para as viaturas, pega e vai lá e verifica esse negócio, né, que o pessoal está dizendo que tem umas luzes lá. E aí foi a viatura 301, 302, 303. Chegando no local, uma das viaturas chegou a ver o objeto, que depois já foi para a serra e foi em direção a Pedro de Toledo, onde ocorreu a morte do José Marlone, que era esse capataz da fazenda. Agora, como que ele morreu, né? Existe documento, né, da polícia, da 3ª Companhia. Eu tenho um telex que o próprio comandante Alaor José Gasparotto me presenteou. Nesse documento fala que eles entraram em contato com a base aérea de Santos, e um tenente chamado Tenente Gordini, ele deu uma olhada lá para ver se tinha alguma aeronave convencional na área, mas não tinha nada, né? Foi informado que não tinha nada e que eles ficaram ali monitorando aquele negócio, e depois o negócio sumiu em direção a Pedro de Toledo, né? E lá em Pedro de Toledo, então, nessa fazenda, o objeto chegou lá. Esse capataz entrou para dentro de casa, se trancou no casebre ali onde ele dormia, onde morava. Só que antes de acontecer isso, foi tendo a mortandade, né? O objeto queimou alguns animais da fazenda. Tinha ali, por exemplo, bezerros. Isso está nos BOs, a gente conseguiu o dossiê, um dossiê que deu causa-mortes lá indeterminada, depois para os animais e pro José Marlone. E quando ele entrou para dentro do casebre, ele se trancou por dentro. Só que o objeto deve ter ficado em cima, e aí quando ele foi encontrado morto já, ele estava dentro de casa, trancado pelo lado de dentro, e o cabelo tinha desprendido. Eu tenho essas fotos, mas aí não dá nem para mostrar aqui, né? Eu tenho num outro dossiê. Depois, futuramente, se você quiser ver isso, eu posso até te fazer chegar nas suas mãos. Mas o cabelo desprendeu, ele ficou todo queimado, mas a roupa não ficou queimada, e os líquidos corporais dele foram drenados. Tanto é que a polícia, né, o Dagoberto lá, que foi que fez a investigação criminal e tudo mais, já falecido também, ele disse que batia no pé assim da vítima e parecia uma borracha preta, né? E não tinha cheiro de putrefação, nada, embora o cara foi encontrado dias depois, né? Morto dentro da casa. Agora, o mais bizarro de tudo, tudo isso é bizarro. Bizarro, não? Bizarro. É um arquivo X brasileiro real. Sim, é verdade. E o mais bizarro é que tinha um cachorro que foi queimado pela metade. Ainda sobreviveu durante uns dias e depois morreu.
Caramba! Agora, o outro detalhe do Arquivo X. Quando nós chegamos lá e começamos a investigar, que a polícia não chegou, ele arquivou depois o dossiê, não conseguiu descobrir o que era. Inconclusivo, então, indeterminado, mas ele fala lá, responde algumas perguntas. O José Marlone morreu por queimadura de água fervente, de fogo? Não. Então eles não sabem o que foi. Tinha queimadura, mas não foi identificado. Agora, que queimadura é essa que não queima a roupa e queima o corpo? Né? Isso. Agora, o outro detalhe bizarro é que eu tive uma ideia. Quando a gente estava lá, tava eu, o Saga Suzelington, o Carlos Alberto Machado, que é um pesquisador de chupacabras. Ele é um professor universitário, ele já escreveu 2 livros. Olhos de Dragão, que é de chupacabras, bem sério mesmo o tratado que ele fez, e recentemente ele escreveu Estranha Colheita, que são casos de mutilações humanas, mortes humanas estranhas com o envolvimento de OVNI. E aí tava nós 3 lá, fomos pro cartório, porque a gente passou, falamos com o delegado